Bom dia, Ivone. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? E vocês? Graças a Deus, tudo em ordem, na luta. Ótimo. Prazer receber você aqui, viu, Ivone? A gente está nessa desafio aqui do Momento Imobiliário, dois sêniores aqui, trouxemos aí uma jovem garota envolvida com a arquitetura, né? Há pouco tempo, né, o Ivone? E estamos honrados e felizes aí. Você com certeza vai ser uma grande contribuição aqui para o que a gente pretende aqui de turbinar o Momento Imobiliário. Seja bem-vindo, Ivone. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando aqui com vocês e espero poder contribuir realmente com alguma coisa que, né, estimule, ajude a se pensar na arquitetura, né, que é Uhum. o meu caminho, né? E com certeza, Ivone, vai contribuir, até porque toda a bagagem que você tem, trouxe aqui para Botucatu, né? É uma bagagem muito grande. Você já trabalhou em muitos projetos, a gente já trabalhou junto, a gente já sabe disso, né? Então, para aquelas arquitetas ou para aqueles que querem começar a trabalhar com arquitetura, né? A gente vê muitas arquitetas novas aí que eu acho que falta uma referência para elas, né? Porque hoje o que se aprende na faculdade, ela não. Hoje tem muitas faculdades de arquitetura, né? E eu acho que o nível, eu não sei como que está o nível dessas faculdades, né? Porque hoje antigamente se fazia uma faculdade, todas elas, de qualquer profissão, né? Você fazia um curso de economia era 5 anos, né? Então você percebe que a arquitetura também tinha toda aquela questão do estágio, aquela questão de prática, né? Então todas as profissões, eu acredito que era uma coisa mais estudada, o pessoal era mais trabalhoso, não existia esse acesso que a gente tem hoje na de tecnologia, né? Então a coisa era mais no lápis mesmo, né? Na arquitetura era o tal da prancheta, né? Todas aquelas, né? Então a gente sabe que a arquitetura ela era desenhada mesmo, né? No pulso, né? Então eu acredito que isso serve de inspiração, até porque quem vive há tanto tempo nesse mercado sabe de todo o histórico, né? E de tudo que você tem que ir preparando também para não ficar desatualizado, né, Ivone? Então, por isso que eu acho bacana, né? Siqueira, você quer começar aí com as perguntas? Vamos sim, Ivone. Aproveitando exatamente no gancho do Guerra, a gente ouvir aí um resumo da Ivone Masterguin Lemos, arquiteta, tá? Como é que começou essa paixão aí até você fazer a opção para botar o pé no mercado imobiliário? Se pudesse dar um resumo para nós, seria maravilhoso, por favor. Vamos lá. Vocês estão com bastante tempo, Vamos lá. porque Tranquilo. começou bem lá atrás, né? Eu sempre gostei de arquitetura, né? Eu comecei a gostar desde menina. Meu pai era pedreiro e ele trazia muitos projetos para casa, porque ele trabalhava numa construtora que fazia casas no Morumbi. E Nossa. aqueles desenhos eram fantásticos, né? Desenhos mais artísticos, né? Em bico de pena, com pintura pastel, era um negócio muito bacana. Eu tenho uma revista daquela época guardada e eu sempre quis fazer. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, eu fui fazer o que naquela época correspondia ao curso colegial. Então, eu fui fazer decoração, me formei decoradora em 77. E lá no liceu eu fui indicada para um estágio, fui fazer esse estágio na Cobrap, que era a Companhia Brasileira de Projetos Industriais. Eram mais ou menos 120 desenhistas e projetistas, engenheiros, arquitetos, num salão enorme ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E lá eu aprendi a fazer projeto, né? Lá nós trabalhávamos tudo a lápis, com todas as características, né, de lápis, desde o H, o F, o B.
Então, tudo era desenhado a lápis, à mão e em papel poliéster. Então, era um trabalho bem diferenciado. E ali eu aprendi, fiquei ali um tempo, passei de estagiária para desenhista, desenhista projetista, projetista, saí e fui fazer a faculdade de arquitetura, que era o meu objetivo. Fui fazer na PUC Campinas, né? E lá eu trabalhei bastante como desenhista para várias empresas, fiz desde desenho de sondagem, hidráulica, elétrica, arquitetura, tudo que aparecia me interessava, né? E depois, no último ano, eu fui trabalhar em São Paulo, no escritório de um professor, o Maurício Friedman, que era o diretor da Pinacoteca do Estado, chamava Prado Friedman Arquitetos Associados. Era ele, a esposa e mais dois arquitetos. Era um escritório interessante, lá sempre apareciam arquitetos, né? Então sempre tinha conversas interessantes, né? O Eduardo Longo da Casa Bola, lá perto do shopping, e Iguatemi, Paulo Mendes da Rocha e outros. Então era sempre muito interessante. Lá nós fizemos vários projetos para o governo, né? Ministério da Fazenda de Londrina, bancos, clube do Banco do Brasil e casas, muita coisa, aprendi muito lá com eles. Depois eu e uma arquiteta que também trabalhava lá e uma outra arquiteta de Campinas montamos um escritório ali no Morumbi chamado Traços Arquitetura. Ali nós trabalhamos bastante juntas, fizemos muita casa, muita lá no Morumbi, né, e em Alphaville. E fizemos também casas fora de São Paulo, em Minas, na Represa do Broa, para o Fernando Arruda Botelho. Fizemos o escritório do Edmundo Safidi, que é do presidente do Banco Cidade, lá em Brasília, todo em estilo inglês, então era uma coisa bem sofisticada, e a gente trabalhou sempre bastante com isso naquela época da prancheta, normógrafo, papel vegetal, os desenhos eram pintados com aerógrafo, era um negócio bem artesanal. Sim, Depois, na década de 90, com o tal Plano Collor, as perfeito. coisas mudaram um pouquinho, né? Então, nós fomos, só um minutinho, nós fomos para a Jurema, que era a arquiteta, né, que a gente estava trabalhando, ela tinha cidadania americana e ela foi embora para os Estados Unidos. A Letícia, que era outra arquiteta, foi para Campinas e eu me mudei para Sorocaba. Em Sorocaba, junto com o João, que também é arquiteto, que tinha muita experiência em arquitetura bancária, né? Trabalhou no Banco Cidade, no BCN, quando fez aquele complexo bancário lá em Alphaville, e no Banco Francês. Mas a gente mudou para Sorocaba e começamos a trabalhar junto em fazer projetos chave na mão. O cliente tinha o terreno, a gente fazia o projeto, fazia a obra, entregava a casa pronta, às vezes até decorada, né? E ficamos lá. Depois, no começo dos anos 2000, a Magda Borgato, que era uma das sócias da Risiplan, me convidou a gente para vir trabalhar em Botucatu para terminar o Vila Romana. Então, nós viemos, o João cuidou da obra, e eu cuidava dos 80 condôminos, né? Cada um com o seu detalhe de apartamento. E ali na Risiplan nós ficamos, terminamos o Vila Romana, fizemos o Manhattan, e eu fiz durante todo esse tempo todos os projetos da Eucatex, Salto, Botucatu, da Premier Pet, e tudo que a Risiplan fazia, a maioria dos projetos todos eram da minha responsabilidade, né? E quando um pouco antes de eu sair, o maior empreendimento que a gente fez ali foi o Vivendas de La Salle, que foi o primeiro condomínio clube, né, da cidade, e a gente teve uma preocupação muito bacana de fazer um ambiente que fosse bem agradável para o usuário, né, com
áreas de uso comum, assim, que proporcionasse o convívio social das pessoas, né? Então, foi um bom período de muito aprendizado, principalmente na parte industrial, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer profissionais de muitos lugares do mundo, Alemanha, Itália, Groenlândia, Austrália, que a gente se reunia lá na Eucatex, então isso me deu uma bagagem para os projetos industriais muito boa, né? E aí, em 2011, eu saí da Resiplan e aí eu montei a Masteguin Lemos Arquitetura e Urbanismo. E desde então a gente está aí no mercado, desenvolvendo muita coisa. A gente, depois de lá, eu fiz o Residencial Turmalina, que é um projeto de 320 unidades para o Minha Casa Minha Vida. Também foi um projeto bem interessante. A gente fez desde o estudo de viabilidade para o lote, né? Qual o maior aproveitamento que pudesse dar a viabilidade do negócio. Participamos de muitas concorrências na Unesp para projetos lá na Unesp, eles tinham a base e a gente desenvolvia junto com uma equipe multidisciplinar. Então, nós fizemos vários projetos com a ajuda do pessoal de hidráulica, de elétrica, de metálica, de gases medicinais. Então, foram vários projetos, o restaurante, a gastro, a UTI, neonatal, a, a ginecologia, a oncologia pediátrica e adulto, então, e o restaurante novo que tem lá. Foram, foram vários projetos, né? E fizemos também várias parcerias com outras empresas de projeto da área industrial, né? A Connect foi uma parceira nossa, então, para eles, nós fizemos algumas viabilidades industriais, participamos no projeto da Asperbras, lá no Mato Grosso do Sul, a gente fez toda a urbanização da fábrica e desenvolvemos todo o projeto executivo de arquitetura, né? Fizemos também é, uma que tem aqui em Botucatu, da Anidro, também a gente fez a reforma e as adequações da linha de produção, né? E fizemos também, junto com a Conect agora, o centro didático da Faculdade de Veterinária e Zootecnia da Unesp, né? Que Maravilha. foi um projeto que a gente fez agora, faz pouco tempo, que também está em processo de concorrência lá para a obra, né? E muitas casas, né? Muitos estudos de viabilidade para novos empreendimentos, prédios, comércio e tudo mais aí para vários clientes, casas. E a gente também está comércio, né? Fizemos a reforma da Logística, da Botodog, né? Agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, posto de gasolina, né? E teve lá um posto de gasolina que a gente fez ainda na época da Resiplan, que é o Vonino, que Uhum. foi uma conveniência e posto lá em Campinas também, que foi um trabalho muito bacana. E Sim. a gente está aí no mercado, né, tentando o projeto recente que a gente fez agora foram as quadras de beach tênis lá da associação, Sim. né, que também está em andamento também a concorrência para a obra, e a gente está aí trabalhando, né? O Guerra é um parceiro nosso, às vezes, para a gente alavancar projetos de viabilidade. Para você também, a gente também já fez alguns, né? E a gente está aí para atender o mercado. E a Excelente. gente que já trabalhou junto, né, Ivone, e trabalha junto, né, a gente percebe que os projetos e fazer essa viabilidade, né, que é uma das coisas que a gente aqui bate sempre, né, Siqueira, que é um Sim, dos pontos que nessas etapas, inclusive nas lives que a gente está fazendo, que está apresentando, a gente está batendo muito nisso, né? A qualidade, que uma das etapas mais importantes na concepção de um projeto, numa coisa que vai ser desenvolvida, que ainda está se pensando em fazer,
é você ter uma ideia mais próxima possível do que vai dentro. Você tem o mercado que está, porque o produto não é nós que inventamos, é o mercado que demanda, né? E o que nós Hum, fazemos é simplesmente jogar no mercado aquilo que o mercado está pedindo, né? E essa identificação do nicho, depois você transformar isso no projeto, colocar isso no papel, de maneira que atinja exatamente aquele nicho que está sendo demandado, aí é que está a grande sacada, né? Que é logo no comecinho, é logo no início da viabilidade, né? Ainda quando ainda está, você está ligando o sonho do incorporador com aquilo que o mercado está pedindo, né? Então, essa é uma parte muito sensível e a gente percebe no trabalho que você faz, que independente de você estar fazendo só um estudo ali, não, é só um estudo, não, você vai fundo, você faz aquilo que já pensando no projeto em si, porque não tem como ser diferente, né, Ivone? Você sempre fala, comenta isso com a gente, né, que não adianta você falar assim, poxa, não, é só desenho, né? Sabe aquela, não, faz uma plantinha aí para mim, né? Nós advogados temos muito disso, né? Faz um contratinho, né? Faz um, né? é, é, Faz um é. contratinho, né? E você tem, faz uma plantinha, né? É só uma plantinha, coisa simples, É um né? rabisco, é um É um rabisco. rabisco, é um rabisco. Esse é o nome. É um rabisco, né? Então, e É um rabisco. a gente bate muito aqui no momento imobiliário da necessidade de você realmente fazer essa, esse estudo de uma maneira mais detalhada, né? E um dos pontos também que a gente conversou até semana passada, né, Siqueira, que é a questão de você utilizar os profissionais de maneira com mais assim, eu chamo até de respeito, né? De você pegar, por exemplo, tanto o arquiteto, quanto o consultor, quanto o advogado, ou o contador, seja quem for, mas pegar de maneira a se comprometer com eles da mesma maneira que você espera que eles se comprometam com você, né? Então, um dos itens até que a gente comentou semana passada foi exatamente o seguinte, e nessa fase, muitos arquitetos, você mesmo já trabalhou diversas vezes dessa forma, que você entra no risco. Você entra no risco no início do projeto, né? Mas na necessidade de tudo isso ser formalizado e tudo isso e o incorporador ter essa noção e ter esse compromisso de à medida em que ele chegou para você e pediu aquilo que é na verdade o início de tudo, é a ideia que vai andar dele se comprometer, está no risco, está no risco, mas lá na frente eu vou te contratar para fazer o projeto, vou te contratar para fazer o projeto legal, vou te contratar para fazer o projeto executivo, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente bateu a semana passada, né? Que é o seguinte, é formalização e compromisso entre os dois. E aí a gente sabe também que fazendo dessa forma, você vai ter um projeto porque é muito melhor você estar fazendo parte do projeto, né, Ivone? Eu não estou contratado para fazer um rabisco, estou contratado para fazer um projeto, para construir alguma coisa, para unir o sonho do incorporador com a demanda de mercado, né? Então, eu acho isso é um fator muito importante e a gente percebe a qualidade do trabalho que você faz em todos eles, né? É claro que às vezes você acaba, como Botucatu é uma cidade pequena, o pessoal costuma, às vezes, querer levar muito na amizade, né? Você, às vezes, acaba até ficando... fala assim, não, a Ivone fez o projeto, já fez o estudo aqui para mim, mas eu vou entregar para outro fazer, né? Eu acho isso uma situação que, infelizmente, acho que ainda acontece, né, Ivone? Ainda Sim. acontece. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Mas a gente tem que procurar, nós que somos profissionais, eu, Siqueira, você no caso, né, cada um dentro da sua especialidade, a gente também usar o profissionalismo também nas formalizações que a gente vai fazer de compromisso com essas pessoas. Você quer compromisso comigo, você tem que ter um compromisso com você também, né? Eu tenho compromisso com você, você tem que ter um compromisso comigo também, né? Porque o resultado Exatamente. vem, com certeza vem, né? É, Quando ele é feito todas as etapas que são necessárias, o resultado vem, não tem dúvida. Você está com demanda e você está com um projeto bem feito, adequado à demanda, porque não tem como dar errado. Não é isso que quer? Não tem como dar exatamente. errado. Não tem como dar errado. Ivone,
Pensando assim, em Oi. termos de portfólio, hoje, dentro da Masteguin, vocês fazem qualquer, pelo que o histórico que você contou, não existe assim, Tudo. a Ivone é especializada em fazer indústria, a Ivone é especializada em fazer casa ou apartamento. Vocês já andaram por todos esses, por todos esses nichos, né? E vocês estão abertos para qualquer tipo de projeto Para que. qualquer tipo de projeto, né? Porque também não é difícil, né? Eu acho que o que falta, às vezes, as pessoas compreenderem que a base para você realizar um objetivo de um empreendimento, desde que seja uma casinha, uma decoração, o que for, né? Ou um grande empreendimento, você tem que planejar, né? E o Uhum, arquiteto é quem tem essa competência, né? Porque a gente tem que pegar um lote, né? A gente já trabalhou junto, você sabe como é que funciona. A gente pega um lote do nada, vazio, e às vezes com uma topografia que não colabora muito, uhum, né? Mas aí você vai fazer aquela análise, né? Você vai ver o código de obras vigente da cidade onde você está trabalhando, e cada cidade tem o seu, não existe um código único, né? Cada cidade tem a sua peculiaridade. Você vai avaliar aquele lote, a topografia, vai avaliar o código, vai avaliar a insolação, vai avaliar o entorno para ver se os vizinhos, os circundantes também não dão alguma interferência negativa ou positiva naquele lote, né? Então, tudo isso faz parte de como a gente pensa, né, para desenvolver um trabalho. Quando você faz esse estudo de viabilidade, que seja para uma casa, né? Quando os clientes chamam a gente para ir ver vamos ver um terreno lá, o que dá para fazer aqui? Você acha que eu faço uma casa de 200, 300, 400? Eu sempre falo, primeiro eu preciso consultar o código, ver que tipo de zoneamento que é, né? Quais são os recursos necessários, ver a posição do norte para saber para que lado a gente coloca os ambientes de forma mais confortável. Então, independente de se é um grande projeto ou um pequeno projeto, tudo tem que estar pensado. E geralmente as pessoas, né, chegam com papel e falam, vou fazer isso aqui, né? E às vezes não funciona. uhum, E quando é um empreendimento grande que depende de ele ser viabilizado para ele dar lucro, para ele realmente atender a demanda que o cliente está precisando, mais ainda, né? A gente às vezes entra realmente no risco, algumas vezes a gente tem sucesso e o cliente continua, às vezes a viabilidade não é exatamente o que o cliente esperava para ter uma margem de lucro uhum. maior do que é possível, então é engavetado, né? E às vezes a gente acaba perdendo porque passa para outro, Entendi. né? Porque aí você já desvendou o mistério, você já passou informações importantes, né? Porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, você passa informações e aí ele vai no mais barato. Uhum. Geralmente é assim que funciona. Eu vou lá no que está cobrando mais barato, naquele recém-formado que agora já sabe como é que é a complexidade do assunto, então muda, né? Mas a gente tem até que trabalhado de uma forma boa, né? Então, geralmente, o que a gente tem feito tem tido bons resultados, os empreendimentos foram sempre de sucesso, Uhum. né? E eu acho que estamos aí no caminho, né? De Bacana. fazer sempre da melhor maneira possível. Uhum. Excelente. E, Ivone, eu mantendo toda a confidencialidade, mas eu tenho você aí na Masteguin, nessa parceria fantástica que você tem com o João, eu quero citar três exemplos que eu vivenciei diretamente, e a gente toda hora usa isso como exemplo, como alerta e como um grande impulso
para os clientes que a gente provoca aqui, para tomar a decisão de empreender ou aproveitar o terreno e a área para um possível empreendedor, seja da incorporação ou seja varejo. Aí tem uma frase que eu guardo sempre sua que é assim: não basta o projeto, ele tem que interferir diretamente na obra para que a obra também tenha uma viabilidade, seja econômica na sua implantação e na sua entrega. Eu tenho essa frase, essa postura sempre como alerta e um cuidado para os clientes poderem contratar alguém realmente que tenha esse norte. E depois, eu tenho, como falei para você, três exemplos aqui, que é assim, o exemplo da Avan, onde a gente conseguiu, né, com a sua contratação, mostrar para o dono do terreno que ele não precisava entregar 80% do terreno dele Uhum. para um varejo, tá? Onde ele conseguiu economizar quase 50% do terreno. Essa é a importância que eu queria que você comentasse. O segundo foi a questão de como as renovações de plano diretor e zoneamento interferem diretamente no aproveitamento do terreno. A gente teve exemplos aí de pessoas que se propuseram a estudar, fazer o que seria possível no terreno, e simplesmente tudo isso virou fumaça, né? E o reforço do comprometimento, tá? Exatamente essa palavra de formalizar e comprometer, você não sabe como nos aprendizados que você me permitiu, como isso cada vez é mais presente, tá? Eu confortavelmente hoje falo não para um monte de situações que a gente sabe que é uma mera consulta. O proprietário não está preparado para aquele avanço, o incorporador não está preparado. Desculpa eu avançar, mas esses são pontos que particularmente me marcam e eu acredito que tem muito proprietário, corretor, empreendedor aqui, tá, que precisa sair dessa linha e entender que você é uma linha de defesa. Por favor, a palavra é sua. Realmente, assim, o novo zoneamento hoje, eu acho que ele atrapalhou em algumas coisas, favorece em outras, né? Eu acho que para a cidade é um ganho, porque, de certa forma, quando eles é, delimitam espaços de preservação do meio ambiente, né, nas áreas de APP e tudo mais, isso favorece, né, a qualidade de vida na cidade, né? Mas a gente sabe, por outro lado, que quando eles delimitam a tal da ocupação do lote, né, em uma vez a área do lote, para você, se quiser fazer algo que seja superior àquela área do lote, você tem que pagar a outorga onerosa, essa outorga realmente é bem onerosa. Então, acaba inviabilizando alguns empreendimentos, né? Hoje, por exemplo, o Vivendas não poderia ter sido construído naquele local, porque ele entrou agora no gabarito de altura, então não seria possível. Então, muitos lotes que beiram os rios aqui se perderam, né? E isso, assim, inviabilizou muita coisa e também está proporcionando para a cidade um ganho financeiro quando você é obrigado a pagar a outorga onerosa. Eu não sei exatamente, né, agora como que isso está, esses valores estão funcionando, mas é o que o novo zoneamento está permitindo, né? Eu sei de alguns estudos de viabilidade que eu fiz, que tinha a área de APP, né, de preservação permanente, e que são agora totalmente inviabilizados. Eram torres de apartamentos e tudo mais que agora não podem ser construídos. Isso tirou muito o valor do imóvel, né? Quanto a fazer estudos no risco,
É complicado, né? Mas a gente acaba fazendo e tudo eu acho que na vida serve como aprendizado, né? Você aprende a lidar com pessoas, o fato de você fazer as pesquisas necessárias para que aquilo aconteça, para que aquele empreendimento seja viável, acrescenta conhecimento, né? Então, embora você não concretize o processo, o conhecimento, o aprendizado é para a vida. Então, é, é uma coisa que você não perde. Você perde o financeiro, né? Perde a oportunidade de desenvolver aquele trabalho. Mas tudo acaba sendo um aprendizado, né? É isso aí. Rony, Perfeito, Ivan. a parte assim, vamos falar de tecnologia, né? Você pegou desde o início lá, onde as coisas eram feitas no nanquim ainda, né? Eram feitas Lápis, nanquim, no lápis, normógrafo. nanquim. Você pegou toda essa evolução, né? Hoje, o que que você tem, aquilo, quais ferramentas que você usa dentro do seu trabalho, né? Porque a gente hoje tem muitas ferramentas, né? Até as prefeituras hoje Sim, também elas estão cada vez mais se digitalizando, né? Se colocando o plano diretor à disposição. Muitas prefeituras aí já estão fazendo isso. Existem algumas startups como a DataLand, né? Que já coloca ela já dá toda a viabilidade, aquela viabilidade do terreno, ela já te fornece muitas informações ali, né, Siqueira, da Atland, que hoje é parceira da Secov também, né? Então, Sim. você entra no site deles, através até da Secov, você consegue em sim, muitas praças onde a Dataland já está, né? Porque ela não está no Brasil inteiro ainda, ela está porque depende muito também das prefeituras estarem dando a ferramenta, né? Enquanto é. a prefeitura ainda não digitaliza os seus processos, não coloca tudo isso no. Fica difícil também para você acessar, né? Mas as praças que já existem essa tecnologia, a DataLand é uma das empresas que está fazendo todo esse trabalho, né? Então você pega a DataLand, tem outras aqui como o Place, né? Que você colocou, eu acho que várias, que o Siqueira até comentou Eu aqui também, né? E o que que esse emaranhado aí de tecnologia nova, o que você no seu trabalho isso te auxilia, né? É assim, como eu vim desse processo todo de prancheta, lápis, nanquim, normógrafo, tecnígrafo e tudo mais, eu entrei na área de informática em 95, Uhum. né? Então eu comecei a trabalhar com AutoCAD ainda no DOS. Então ainda era Uhum. aqueles flop disk, né? Era um negócio meio complicado, mas foi evoluindo, né? Hoje, assim, de ferramenta, para mim, em conta do tempo e do trabalho, é complicado. Eu continuo trabalhando no AutoCAD normal, Uhum. mas eu me cerco de pessoas que têm outras ferramentas que, quando eu preciso, Uhum. elas têm mais facilidade de trabalhar, né? Tá. Então, assim, o BIM ainda não trabalho, eu até fiz um curso, mas a maioria das pessoas com quem eu estabeleço parceria, né, que são os complementares de hidráulica, de elétrica, não sei o quê, o pessoal não trabalha. Então, a gente ainda está com algumas ferramentas, mesmo porque nas prefeituras aqui da região onde a gente mais atua, não desenvolvem ainda, né, nessas plataformas para que a gente possa realmente fazer. Então, assim, o que eu tenho feito mais é quando eu faço os projetos, se eu preciso de alguma coisa mais sofisticada, mais moderna, a gente tem pessoas com as quais a gente compartilha para fazer Uhum. esse trabalho, né? Essas ferramentas que você falou aí é, eu esqueço o nome, do Place e do Data Lens. Dataland, eu nunca usei Uhum. ainda, né? Porque também para o que eu preciso, ainda não achei a necessidade de usar, né?
Então, por enquanto, eu ainda estou assim trabalhando no CAD, porque o que eu mais gosto de fazer é projetar, é criar o ambiente, é criar o projeto, e depois, se a gente precisa de alguma coisa nesse âmbito mais sofisticado de ferramentas, de programas e tudo mais, existem pessoas que transformam aquilo que eu projetei naquele conteúdo para essas plataformas mais sofisticadas de agora, né? Uhum. Porque às vezes você não tem tempo de fazer, e eu acho que a pesquisa que tem que fazer para organizar o espaço, fazer tudo mais, demanda tempo, né? E eu acho que aí, depois que você já está com tudo isso planejado, né? É, é mais fácil você passar para frente para alguém fazer o trabalho braçal, que era o que a gente fazia naquela época, né? O arquiteto-chefe, né, da gente fazia um rabisco no papel, a lá Niemeyer e tal, e falava, Tó, põe para o papel. E a gente fazia esse trabalho, né, de desenhar, de fazer com as penas e tudo mais. Então, hoje eu faço mais ou menos a mesma coisa dentro da tecnologia. Eu faço o É, básico mas a e gente mando para a percebe, a meninada gente percebe, resolver. né, Ivone, que o trabalho de criação, esse não há tecnologia que não há Não, tecnologia que consiga ainda, e eu acredito que não vai conseguir, não vai ter essa sensibilidade, porque depende de sensibilidade, depende de uma série de coisas que a máquina não vai conseguir. Então, a não ferramenta do vai. projeto é o AutoCAD, né? Eu não conheço outra ferramenta que não seja AutoCAD que seja para fazer projeto, né? Existem outras ferramentas que às vezes o pessoal tenta colocar no meio aí tudo, mas acabam voltando para o Não AutoCAD, né? tem o Roda, 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 Revit, depois volta para o SketchUp. AutoCAD, né? Volta para o AutoCAD. Eu me adaptei bem. Eu gosto bastante porque eu consigo fazer muitas alterações e você faz várias coisas. E eu tenho agilidade nesse processo de trabalhar nisso. Uhum, Depois que eu resolvi o projeto, que eu sei como é que ele vai ser implantado naquele terreno, quais as características que ele vai ter, você tem que fazer o que todo mundo quer ver, que é o tal do 3D. Aí você passa para alguém fazer, que com certeza tem equipamento próprio para isso, ferramenta própria para isso, porque daí ele vai trabalhar no Lumion, no Revit, no SketchUp, no que for mais interessante para aquele projeto, e aí a coisa funciona, uhum. vai bem. Agora, eu acho que a dificuldade maior é você resolver o Sim, problema, sim. né? É você pegar o terreno e falar, olha, eu vou fazer uma torre nesse local. De repente você faz uma análise e fala, olha, cabem duas, né? Então você tem uma possibilidade de lucro, de viabilidade maior. Eu acho que esse trabalho é mais complexo do que o trabalho braçal depois de você apresentar o projeto, fazer Uhum, 3D e tudo mais, né? A uhum, ideia é, sim, né? Eu acredito que logo esse programa, o BIM, ele vai estar implementado em órgãos públicos, né? Porque ele vai tirar a possibilidade de corrupção na construção civil, sim. né? Porque ele já faz o projeto, abrange todos os complementares, planilhas de custo, mas ainda tem pouca gente que trabalha, pelo menos assim, aqui nessa área de atuação nossa, mesmo assim, quando a gente presta serviço para empresas de São Paulo ou de outro lugar, que ainda o pessoal não é todo mundo que está trabalhando nessa plataforma, porque você precisa ter todo mundo conectado no mesmo, na mesma vibe, né? E nem É, sempre é possível, aham, né? aham. Perfeito, Ivone. E, Ivone, na dinâmica do teu dia a dia aí da Masteguin Lemos, como é que você percebe hoje o mercado imobiliário Botucatu, certo? Para negócios ou ampliações ou desenvolvimento imobiliário, tá? 2023 foi um ano que teve essa temperatura boa, 2024 a percepção é melhor. Como é que você
avança nesse sentido para poder fazer também teus planejamentos e o dimensionamento do teu trabalho? Olha, eu acho assim que a cidade, né, cresceu bastante. Eu lembro que quando eu cheguei em Botucatu há 22 anos atrás, né, tinha o Vila Romana e mais umas 3 ou 4 torres. Hoje a gente tem uma gama de empreendimentos interessantes, né, e eu acredito que tenha sido de grande valia para a cidade, né, para mudar o modo de vida, gerar empregos e tudo mais. Eu acredito que a tendência é continuar crescendo, né? É continuar crescendo, porque Botucatu, pelo que a gente ouve, até ganhou aquele prêmio de uma das melhores cidades, né? Na faixa populacional que a gente tem. Então, eu acredito que, né, vai continuar crescendo com novos empreendimentos. Espero que me coloquem nesses novos projetos que possam aparecer, né? Mas que a Isso. cidade vai continuar. E eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas, né, para produzir coisas melhores, né, para a cidade continuar crescendo com qualidade sempre, né? Eu acho que a gente está indo num bom caminho. Excelente. Ivone, e para um cliente, um corretor, para contratar a Masteguin Lemos, os contatos, como que é? Como que faz? Você tem um escritório? Você trabalha em casa? Como que é? Olha, eu trabalho em casa, né? Uhum. Porque normalmente os meus clientes eu vou até eles, Ah, né? tá. Geralmente a gente presta serviço para incorporadoras, Uhum. outras empresas de projeto, então geralmente a gente vai até o cliente. Quando é um cliente que vai fazer uma casa, essas coisas, eu também gosto de ir no cliente, porque você indo na casa da pessoa, você tem uma noção de como ela vive, né? Tá. E, Aham. então fica mais fácil você ter o sentimento da vivência dela para você fazer esse atendimento e fazer o sonho dela da casa se realizar mais próximo do que ela Uhum. é, né? Quando tem necessidade de reunir, eu tenho parceria com algumas pessoas, a gente vai em coworking e faz algumas reuniões quando é necessário isso, mas geralmente não tenho tido muita necessidade de ter esse espaço, né? Eu vou mais para atender. E para me contatar, telefone, tem a minha página no Face da Masteguin Lemos, eu estou acertando o Insta e o LinkedIn, né? Porque eu fiquei muito tempo aí meio que afastada de fazer essas coisas de rede social, mas estou atualizando à medida do possível. Também nunca foi tão importante para a gente isso, porque as pessoas que conhecem o nosso trabalho chamam e a gente acaba fazendo sem precisar muita, né, tá muito conectado com tantas coisas assim, Uhum. né? Então as indicações tanto de vocês como de outros profissionais é o que faz a Masteguin Lemos continuar aí, né? Já são quase 13 anos de trabalho, né? Uhum. Isso mesmo. Ivone, nessa, nesse pacote fantástico que você tem de realizações aí, de estudos que você também se propôs, a, deram continuidade, outros, como você disse, ficaram aí na experiência, a importância da contratação da arquiteta, nós toda hora reforçamos aqui nos nossos momentos aqui de se aproximar do mercado imobiliário, que a gente busca aqui com esse momento uma extensão para todo o ecossistema que faz parte da tomada de decisão, seja
o terrenista, o dono da área, aquele que a gente sabe que tem um vazio urbano, mas nunca se propôs a pensar em nada, então a gente vai lá e tenta provocar, mudar, colocar mudanças. Os corretores de imóveis, a gente reforça sempre, e imobiliárias, qual a importância do papel da arquiteta, do desenvolvimento dos números, para poder aquele empreendimento ter o sucesso, né? Então, a gente, caminhando aqui para um final, a gente gostaria que você pudesse deixar uma frase, uma mensagem, um mantra da Ivone, para que a gente deixasse essa nossa audiência aqui sempre com uma, uma luz acesa de reflexão, né? Um dos objetivos nossos. E se você tiver indicação de um livro, também proporciona aí a gente estender a cultura além das nossas profissões, né? Por favor. Eu acho que a palavra do momento agora é fazer tudo com sustentabilidade, né? E eu estou comprando um livro, não li ainda, que chama Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. É um livro que vai, além de dizer, né, que a gente precisa ter um crescimento econômico e tudo mais, mas que ele tem que estar fundamentado na sustentabilidade, de como economizar, né, na execução das obras, porque a obra é onde mais se desperdiça, né? O lixo de obra é muito grande, então precisa ver como que a gente faz e tudo que acompanha isso, né? O reaproveitamento da água, né? Como descartar lixo, como organizar o espaço, que não seja só uma especulação imobiliária. Não importa o que eu faço, eu preciso ter lucro, né? Eu acho que a base não é essa. Esse livro é do Vahan Agopian, eu não sei o nome, se é assim que pronuncia certamente, e o Vanderlei M. John, né? Então, são pessoas que estão estudando esse processo de sustentabilidade dentro da construção civil. Eu comprei, não chegou ainda, mas eu acredito que, pela sinopse do livro, é um bom caminho, né? E quanto ao que eu tenho para deixar, eu acho que a arquitetura ela deve, como que eu vou dizer, refletir, né, o bem-estar das pessoas, né? Então, assim, sempre que se pensar em alguma coisa, além de ser todo um projeto, ele tem que fazer bem para o usuário, né? Independente do tamanho, se seja comercial, industrial, institucional ou residencial, ele tem que provocar na pessoa o prazer de estar usando aquele ambiente, né? Então, a qualidade de vida tem que estar junto com a arquitetura. Perfeito, Eu Ivone. acho que é isso. Uhum. Ivone, o que que você tem desse modelo nosso, Momento Imobiliário, de uma ideia que surgiu aí em julho, né, do ano passado, né, Siqueira? O que que você Sim. tem a dizer sobre a nossa iniciativa, sobre o Momento Imobiliário? Da sua opinião, pode até criticar, né? Toda crítica é construtiva. Nós encaramos a crítica como sempre, eu costumo falar para o Siqueira e uso até isso como uma lição de vida, né? Quem te critica é porque gosta de você, né? Hum, Então, eu sou aqueles que agradam muito são aqueles que a gente tem que ter mais atenção, né? Aquele que é critica, mais ou menos isso. aquele que te critica, aquele que te critica, se ele está se propondo a te criticar, é porque ele sabe que ele pode ter uma resposta também no mesmo nível. Então, ele está preocupado com você se ele está te criticando. Não estou dizendo críticas de fofoca, estou dizendo críticas ao seu trabalho, né? Quando a Ao pessoa trabalho, ao seu profissional. trabalho, poxa, o cara fala assim, poxa, se você estivesse fazendo de outra forma, ficaria mais bacana, né, e tal. Então, a gente gosta no momento imobiliário exatamente disso, né? Assim, puxa vida, se vocês fossem para um outro caminho, talvez seja melhor, ou vocês poderiam acrescentar alguma coisa. A gente encara isso com a maior tranquilidade e agradece, né, Siqueira? Isso é muito legal, Sim. né?
Eu acho assim que toda crítica, independente dela ser positiva ou negativa, ela te proporciona um aprendizado, Uhum, né? Porque se ela é positiva, ela te joga para frente, e se ela é negativa, te faz refletir para ver o uhum, que você precisa mudar para deixar de ser negativa, né? uhum. E construir um caminho mais produtivo e mais positivo, né? Quanto ao trabalho de vocês, eu acho que hoje é mais uma referência no mercado, né? É um componente a mais, uma base a mais para se pesquisar e conhecer e saber quais os caminhos que a gente pode seguir. Então, eu acho que é uma referência a mais para quem quer empreender, Sim, né? Acho que ajuda, né? Tanto na questão de escolher um lugar para se fazer um empreendimento que seja de um retorno financeiro positivo, mas que agregue valor também no espaço que ele ocupa. Então, eu acho que é bem positivo e importante que a gente tenha novas ferramentas de trabalho, novas maneiras de interagir na cidade para que a cidade continue tendo qualidade de vida e, e possa crescer de uma forma bastante positiva. bacana, legal. A gente só tem a agradecer, né, Siqueira, essa aula que a Nossa, Ivone deu aqui para gente, muito legal. Mas, quem me dera. Muito legal. Não é porque tudo que a gente, quando você conta uma história de vida, né, uma história de vida profissional, isso, queira ou não queira, é uma coisa que traz inspiração para os outros profissionais, né? E sendo esse é o objetivo nosso aqui, né? A gente levar conhecimento, compartilhar conhecimento e fazer com que as pessoas parem para pensar, né, Siqueira? Então, sim. foi de muita valia. A gente agradece muito você de você Eu que ter agradeço. despendido esse tempinho com a gente aqui, né? E a gente vai estar sempre à disposição de você aqui também. Eu também agradeço muito o contato e foi muito bom o papo. Espero que a gente possa, né, com o tempo aí, trabalhar juntos novamente Com e certeza. organizar novas propostas, né? E Uhum. eu Sem agradeço dúvida. bastante. Ivone, muito obrigado. Sabe que eu sou fã do seu trabalho, sabe, continente seu, do João, transmita o nosso abraço. Exagerado. E, e vamos realmente fazer esse 2024 e dar uma sacudida em algumas situações que a gente sabe que são de oportunidade e a gente sabe do seu talento para poder fazer isso decolar. Vamos trabalhar juntos, sim, tá? Contem com a gente. Eu que agradeço e estou à disposição para atender e ajudar no que for possível. Excelente. Valeu, Obrigado Ivone. pelo seu Obrigado, viu? tempo. Obrigado. Um Bom abração dia no para João você. aí. Bom dia, um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau.